Paz de Cristo a todos, estamos mais uma vez aqui juntos nessa manhã e nesse dia maravilhoso, nessa incrível jornada Atos dos Apóstolos, e vamos continuar crescendo, hein? Hoje, capítulo 12, o versículo é o de número 5, apenas esse, mas tem algo aqui incrível para a gente, olha só. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos repetir essa leitura tão importante? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você que está comigo aí na jornada, lembra de ontem que a gente comentou que Tiago foi morto à espada por Herodes? Pois é, a morte de Tiago alertou a igreja para orar com mais fervor. Exatamente. Herodes, ele chegou em Tiago, matou Tiago à espada, viu que isso agradava o povo e prendeu Pedro. Ele era guardado na prisão por 16 soldados divididos em 4 turnos, cada um com 4 soldados, guardado com bastante rigidez. O que é que a igreja fez? Orava continuamente por ele a Deus. Então, Tiago morreu, agora vamos orar com intensidade por Pedro para que não aconteça o mesmo. Então, essa situação ligou o alerta da igreja. E nesses tempos difíceis, é isso que acontece com o povo de Deus. Esse povo, eles são despertados para orar com mais intensidade. Tempos difíceis servem para isso, para alertar você, para alertar a igreja que é preciso orar com mais intensidade. Deixa eu te dizer uma coisa que é importante. Oração e lágrimas são os braços da igreja. Vou te explicar isso. Vou repetir a frase e vou te explicar isso. Oração e lágrimas são os braços da igreja. A igreja não podia ir lá na prisão onde Pedro estava, desafiar os guardas, desafiar a autoridade de Herodes. Não podia fazer isso. Mas com as orações da igreja, os braços de Deus foram lá para tirar Pedro daquela prisão. E assim acontece em nossos dias. Aquilo que a igreja, o povo de Deus, não pode fazer em relação a governos, a leis injustas, a autoridades e a tantas outras coisas, quando a igreja ora, e ora em lágrimas também, Deus ele estende as suas mãos para fazer aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode. Isso serve para uma situação específica, isso serve para uma intervenção de Deus na nação, isso serve para uma intervenção de Deus na sua vida pessoal. É muito importante isso. O que a igreja não podia fazer, Deus podia, mas Deus esperava que a igreja orasse com intensidade. E eles oraram intensamente. Dizem estudiosos que eles se dividiram em vários turnos, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, para orar por Pedro. No templo, nas casas, orando continuamente, abençoando e guardando Pedro através da oração. Ei, a oração e a lágrima é um braço da igreja. Você tem que orar, você tem que se unir à sua igreja para orar, para buscar, você tem que ir às reuniões de oração, você tem que ir aos cultos, orar, buscar e ouvir a palavra de Deus e se fortalecer. A igreja precisa estar junta nesse propósito. Temos vivido um tempo de esfriamento, de afastamento, de comodismo, onde as pessoas elas preferem ficar nas suas casas e não se reúnem mais presencialmente em suas congregações, que é algo tradicional e recomendado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus. E isso tem feito muitas pessoas desfalecerem e se tornarem presas fáceis. Pedro estava só na prisão, mas estava junto com uma igreja que orava por ele. Agora o alerta foi aceso depois da morte cruel que Herodes ele promoveu contra Tiago. É triste isso, né? Então, isso aconteceu. Eu quero te fazer só mais uma observação. O adiamento do julgamento de Pedro deu tempo para a igreja orar. Lembra que era Páscoa, depois da Páscoa, o Herodes ele iria apresentar Pedro à multidão para apresentar mais um espetáculo de morte cruel. O de Tiago foi no secreto, o de Pedro seria ao público. Mas o adiamento do julgamento de Pedro deu tempo da igreja orar. Às vezes,
Você está vivendo uma situação, prevendo que algo ruim vai acontecer, por conta de algo que já está se desenhando, e Deus está te dando tempo para orar. Só que às vezes você não está orando. Está muito relaxado, descansado, esperando o pior acontecer. É isso? Não. Ore. E se necessário for, ore com lágrimas, se humilhando, porque Deus vai intervir ao teu favor. Deus vai intervir na tua vida. Deus vai intervir nos teus negócios, na tua família, no teu casamento, na tua igreja, no teu chamado, no teu ministério, na tua vida social, na vida dos teus filhos, seja lá onde for necessário. Deus vai entrar em ação. Oração e lágrimas são braços da igreja. Nós não podemos ir nem fazer. Deus estende as suas mãos e opera através da oração do seu povo. Eita, glória a Deus. Isso é tremendo. Ei, o alerta já foi aceso. Eu posso dizer para você, numa amplitude maior, que em nossa nação temos vivido tempos em que o alerta já está aceso e a igreja precisa orar. Nós precisamos orar. Nos acomodamos a orar somente por nossas vidas. Não. Nossa oração tem que ter uma amplitude maior, uma extensão maior. E é importante a gente estar esperto e atento para isso. Amém? Vamos falar com Deus? Santo Deus e eterno Pai, eu te louvo por essa ministração, por essa palavra que o Senhor planta hoje em nossos corações. Senhor, o alerta já foi ligado. A igreja, o teu povo precisa orar, clamar. E se for preciso, com lágrimas, meu Deus. Houve uma intervenção grandiosa do Senhor na vida de Pedro. A igreja orava continuamente. Aleluias. E é o que nós precisamos fazer. E orar, Senhor. E orar continuamente. Pai, a nossa vida está em tuas mãos. E eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, atende a oração do teu povo, o teu povo que clama, o teu povo que te chama, Senhor Deus. Estende as tuas mãos para operar, assim como o Senhor estendeu na época do apóstolo Pedro e daquela igreja fervorosa em oração. E que hajam intervenções extraordinárias e milagrosas do Senhor na vida do teu povo e da nossa nação, Pai. Assim eu te oro, pedindo também, encha a todos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E você sela dizendo amém. Amém? Que Deus te abençoe, curte, comenta, compartilha. E não esquece, a jornada continua.